Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet Chevalier de Lamarck nasceu em Bazentin, uma comuna francesa, em 1º de agosto de 1744. Ele era o mais novo de 11 irmãos e era originário da baixa nobreza, daí o título de Chevalier. Aos 17 anos, ficou órfão. Antes do pai morrer, ele estudava em um seminário de jesuítas de Amiens, mas após o ocorrido, ele entrou para o exército para lutar contra a Alemanha. Com a paz declarada em 1763, continuou no exército até que um ferimento o forçou a deixá-lo. Após isso, se tornou bancário e começou a estudar medicina e botânica, além de ganhar uns trocados lecionando literatura e escrevendo textos para dicionário. Em 1778, então com 34 anos, era um expert em botânica e lançou seu primeiro livro, Flora Francesa, o qual chamou a atenção do Conde de Buffon, que por sua vez indicou para o Museu de História Natural em Paris. Depois de ter trabalhado durante vários anos com plantas, Lamarck aos 50 foi indicado como professor responsável pelo campo de invertebrados, termo criado por ele posteriormente, mesmo quase sem nenhum conhecimento de geologia de invertebrados, e começou uma série de conferências públicas. Lamarck foi o primeiro a separar crustáceos, aracnídeos e anelídeos de insetos, através de seus trabalhos de classificação. Antes de 1808, ele era um essencialista que acreditava que as espécies eram imutáveis, mas graças ao seu trabalho sobre os moluscos da bacia de Paris, ficou convencido da transmutação das espécies ao longo do tempo e desenvolveu a sua teoria de evolução. Nos seus livros, em Filosofia Zoológica de 1809, cria o termo biologia. Em História Natural dos Invertebrados, cria o termo invertebrados e cria novos filos. Em Investigações sobre a Organização dos Seres Vivos, em 1802, seu trabalho também foi de grande contribuição para a classificação dos seres vivos. Realmente foi o primeiro cientista a acreditar que os seres vivos evoluem. Viveu muitos anos com a mesma mulher, com quem teve 6 filhos. Casou-se mais 2 vezes e teve mais 2 filhos. Ao redor de 1818, ele começou a perder gradativamente a visão, dependendo totalmente das filhas no final de sua vida, pois aos 74 anos já estava completamente cego. Lamarck teve sua vida marcada pela constante luta contra a pobreza. Luta esta infrutífera, pois morreu em 28 de dezembro de 1829, aos 85 anos, pobre e cego. Foi enterrado em um cemitério alugado, de onde seu corpo foi tirado 5 anos depois e enterrado em um lugar até hoje desconhecido. Quanto às suas teorias, a teoria de Lamarck não obteve grande aceitação na França, mesmo entre seus colegas do Museu de História Natural, como por exemplo o eminente naturalista Georges Cuvier. Porém, houve uma boa aceitação na Inglaterra. Apesar disso, Lamarck não foi capaz de convencer aos homens de seu tempo que a evolução fosse um fato. A teoria da evolução de Lamarck é fundamentada em 3 aspectos. O primeiro aspecto se baseia numa linha contínua e progressiva que representaria a tendência no aumento da complexidade dos seres menos desenvolvidos, como bactérias, aos mais desenvolvidos, como nós, seres humanos. O segundo aspecto é a lei do uso e desuso, que era uma ideia plenamente aceita na Europa mesmo antes de Lamarck e que também foi defendida por Charles Darwin. Segundo ela, os indivíduos perdem as características de que não precisam e desenvolvem as que utilizam. Por exemplo, o uso contínuo de um órgão ou parte do corpo faz com que este se desenvolva e seja apto para o correto funcionamento, enquanto que o desuso de um órgão ou parte do corpo faz com que este se atrofie e com o tempo perca totalmente sua função no corpo do indivíduo. De acordo com o terceiro aspecto da teoria lamarquista, essas mudanças são transmitidas aos descendentes através da transmissão das características adquiridas. Por exemplo, as crias das girafas herdam o pescoço comprido dos pais que supostamente o desenvolvem quando comem folhas das árvores mais altas. Desta forma, surgiriam as novas espécies, que na verdade, de acordo com Lamarck, nada teriam de novo, seriam apenas alterações das já existentes, ou seja, desvios na linha evolutiva. Lamarck acreditava que, como o ambiente terrestre sofria modificações constantes,
as suas alterações estruturais forçariam os seres que nele vivem a se transformarem para se adaptarem ao novo meio. Assim, modificações no ambiente causariam alterações nas necessidades, no comportamento, na utilização e desenvolvimento dos órgãos, na forma das espécies, ao longo do tempo. E por isso que ocorreria o evento da evolução. Quanto às modificações, Lamarck fala da influência dos climas, de suas diversas temperaturas, da diversidade dos habitats dos seres vivos, das maneiras de viver, de se defender e de se multiplicar. As teorias e os pensamentos de Lamarck podem ser considerados transformistas, pois propõem a transformação e evolução dos organismos. Suas ideias também evoluíram ao longo de seus estudos e formaram um panorama que contribuiu muito para a biologia moderna. Além disso, seus estudos serviram de base à formulação da teoria sintética da evolução no século XX. É provável que a visão que os teóricos contemporâneos têm de Lamarck seja injusta. As contribuições dele para a biologia são muito importantes. Ele acreditava na evolução numa época em que não existiam muitos conhecimentos para sustentar essa teoria. Defendeu ainda que a função precede a forma, uma ideia bastante controversa na sua época. Com 55 anos de idade, alterou sua concepção de fixidez para a da modificação das espécies, já que os fatos falavam mais alto. No entanto, a herança dos caracteres adquiridos foi quase completamente refutada. August Weismann provou que a teoria era falsa em experiências em que a cauda de ratos eram cortados para verificar se as crias nasciam com a cauda cortada. Mas Lamarck não considerava as mutilações como uma forma de adquirir novas características. Ele achava que só eram adquiridas novas características quando o animal se esforçava para satisfazer as suas próprias necessidades. Lamarck afirma de existir extinções, porém estas unicamente se haveriam dado entre os animais superiores, onde o homem, pelo domínio absoluto que exerce sobre eles, pode ter chegado a destruir todos os indivíduos de algumas daquelas que não quis conservar, nem reduzir a domesticidade. Com isso, ataca a teoria de George Cuvier, que servia para justificar que entre os fósseis se encontraram espécies diferentes das da época, isto é, as atuais. Lamarck defendia a inexistência das extinções postuladas por Cuvier, defendendo que os fósseis encontrados não eram de espécies extintas por cataclismos, mas que aquelas se transformaram nas atuais.